Agora chegou o quadro que eu adoro. Vocês já viram? Já sentei, já tô mais assim, se eu pudesse. Olha, já tirava até meu sapato, cruzava a perna, que é aquele papo e vida. Então é um quadro que eu me sinto assim, sabe? Sem a pretensão nenhuma de estar certa. E ó, vocês aí de plantão que adoram, assim, são temas livres, assim, eu e você sentamos, vamos conversar, vamos tomar um café, e aí, de repente, eu vou falando sobre algumas coisas aqui, e a gente vai refletindo juntos sobre isso. E ó, me responde daí, hein? Vai me contando, é verdade, concordo, não concordo, e assim, é assim esse quadro, é um papo de amigos, né? Onde a gente vai conversando e refletindo sobre algumas coisas. E aí, né, eu sentei aqui agora e falei assim, gente, vou falar sobre uma coisa. E assim, é super engraçado quando a gente, de repente, começa a fazer uma reflexão sobre uma coisa que a gente mesmo tem dificuldade. Então, eu vou começar contando um pouco a dificuldade, né? Enfim. E eu acho que é uma dificuldade minha, e eu olho em volta e eu acho que a gente tá ficando muito antissocial. E isso é tão engraçado, né? Porque a gente tem tantas redes sociais e a gente tá ficando muito antissocial. Como assim, Júlia? É assim, a gente tem várias redes sociais e a gente adora encontrar com um monte de gente virtualmente, ser amigo de um monte de gente que a gente nunca viu na vida. Mas cadê aquele encontro? Cadê aquele café presencial? Cadê aquela pessoa que a gente convive? Porque assim, eu acho que cada vez mais a gente tá ficando mais recluso, né? E é uma coisa que a gente precisa de prestar muito atenção. Eu, né, sou mãe de 2 filhos adolescentes, e a adolescência é aquele lugar que a gente tem muitos amigos, né? Então, se eu pensar lá na minha adolescência, é aquele lugar assim que é o momento mesmo que a gente convive com muitas pessoas. E aí depois a gente vai crescendo, a gente vai ficando um pouquinho mais seletivo. E aí voltando lá na adolescência, né, por eu ter 2 filhos em casa, eu acabo prestando muita atenção nisso. Engraçado, né, que mesmo adolescente, às vezes, a gente tá percebendo que os adolescentes estão ficando cada vez menos convivendo em grupos. E isso já é um alerta, né? Por quê? Né, que esses adolescentes, que é o momento onde tá aquela galera, né, onde a gente via, assim, tem um monte, onde as pessoas quase não têm personalidade, aí um anda de preto, todo mundo anda de preto. Cadê isso, gente, que a gente não vê mais? Essas crianças tudo sozinha, poucos amigos, não, né, nós somos de poucos. Quem são seus amigos? Cadê aquela galera? Quase não tem. Então eu acho que a gente tem que ficar um pouco atentos como pais a isso, de perceber um pouco, né? Eu fico prestando muita atenção nisso, né? Mas você não vai sair de casa, não? Cadê seus amigos? Você não vai encontrar ninguém, não? Não vai jogar um futebol? Não vai fazer sei lá o quê? Porque senão cada vez mais a gente vai ficando dentro do nosso mundo. E é um mundo que a gente acha que a gente convive com muitas pessoas. A gente tem a falsa sensação que a gente tem muitos amigos. Talvez, eu gravei agora um outro conteúdo sobre saúde mental, talvez isso realmente seja saúde mental. E eu me coloco muito nesse lugar, né? Porque eu me forcei a sair desse lugar e tento todos os dias, né? Porque talvez como você, né, a gente fala assim, mas que horas que eu vou encontrar essas pessoas, né? Que horas que eu vou ter tempo pra... Poxa, eu já faço um monte de coisa, ainda tenho que ter amigo. Parece que é coisa de adolescente, que tem tempo, né? A gente não tem tempo nem de encontrar mais as pessoas. Mas como que é importante a gente entender que isso faz parte da nossa vida e que nós somos seres sociáveis e que cada vez a gente vai se fechando mais no nosso mundo e cada vez mais a gente vai vivendo a vida mais isolado, né, mais sozinho, com a falsa sensação que essas redes sociais, que todas essas pessoas que a gente segue, enfim, que a gente vê, que se tornam tão comuns pra gente que a gente até acha que são amigos. Mas olha, não são. Então, enfim, eu acho que contando um pouquinho, né, sobre mim, que eu acho que é o intuito dessa conversa, é a vulnerabilidade, né, de ficar falando regras ou como as coisas funcionam, mas contar um pouquinho, de repente, da minha experiência, você pensar um pouco, refletir sobre isso na sua vida, né, sobre isso de conviver, de ter amigos, como é que tá com seus filhos, né. Eu sou uma pessoa, né, que se deixar eu faço meu exercício físico e acabo sempre optando por exercícios físicos muito individuais. Então, ou seja, a Júlia do passado, né? Sempre gostei de correr,
faço exercício numa academia onde a gente adora botar um fone, vai lá, faz o que tem que fazer, não vai embora. Então a gente acaba não conversando muito quando a gente tá ali, a gente acaba não... Eu, assim, nem sei, assim, não consigo fazer amigos com muita facilidade. Tem gente que já, numa academia, em algum lugar, cada vez menos isso acontece. Cada um tá com seu fone no seu mundo, faz o que tem que fazer e vai embora. Então, por mais que seja um ambiente que tenha muitas pessoas, a gente não tá muito aberto a conhecer pessoas ali. E corrida também é um esporte que ele acaba sendo muito individual, né? Porque cada um tem seu ritmo, cada um vai no seu quilômetro. Então não é um esporte coletivo onde você se obriga a estar convivendo com outras pessoas, né? Então sempre foi isso. Então eu ia pra academia, fazia corrida e aí vivia meu mundo. Não precisava corrida, eu posso correr sozinho. Academia também acabava não fazendo muitas amizades ali. Depois ia trabalhar, depois ia pra casa. E essa era a minha rotina. Então, cadê esse convívio? E aí, minha mãe sempre, né, falando pra mim assim, Júlia, você precisa de ter mais amiga, conviver com mais pessoas. E eu falava assim, meu Deus, mãe, eu não tenho tempo. Meu Deus, como é que eu vou conviver? E aí ela falava uma coisa que hoje eu entendo, né? Eu sou uma mãe de 2 meninos. Então, imagina, eu sou a única mulher da minha casa. Então, eu convivo com meu marido e com meus 2 filhos. Que horas que eu ia ter aquele assunto de mulher? Sabe? Aqueles assuntinhos mesmo que mulher tem. Porque senão a gente também vai vivendo num mundo e que é só aquela conversa trabalho, só conversa com meninos. Então cadê o nosso momento? O momento da gente conversar com outras mulheres, saber como elas estão se sentindo também. Isso tá acontecendo comigo também. Enfim, dividir experiências, né? E acabava ficando um pouco sem esse momento e também não achava que eu precisava não. Falei assim, mãe, quando eu ficar mais velha eu me inscrevo numa hidroginástica, vou encontrar um monte de velhinha, a gente vai fazer e aí ali eu encontro minhas amigas, olha, agora eu não tô com tempo. Não tô com tempo pra ter amiga não, porque a amiga dá trabalho, mãe. Porque assim, ela quer ligar, ela quer encontrar, ela quer almoçar. E que horas que eu vou fazer isso? Então, ou seja, falava assim, não me bota essa cobrança porque eu não tenho tempo. E talvez eu também esteja falando assim, Júlia, realmente, gente, dá muito trabalho ter amigo. E pior que dá. Dá trabalho ter amigo. Sabe por quê? Porque a gente tem que encontrar. Entendeu? Esse negócio dessa parte do encontro, olha, dá um trabalho danado. Mas é isso, amizades precisam de encontros. Júlia, tem um monte de amigo que eu não encontro. Ok, também, né? A gente pode ligar, a gente pode, enfim, fazer outras coisas, mas também ligar a gente não tá querendo, né? Porque também ligar, tipo assim, às vezes o telefone toca, a gente espera o telefone desligar pra gente poder mandar uma mensagem, oi, me ligou? Entendeu? Ou seja, a gente não tá nem querendo falar com as pessoas. Então, assim, tá difícil ter esse negócio dessa amizade aí. Então, ou seja, vai ter que reservar um tempo. E aí eu vou contar como que eu fiz. Porque imagina, mãe, trabalho, tenho casa, igualzinho a você. E ainda encaixei essa amizade aí na minha vida. Então, vou contar como é que eu fiz. Então, enfim, botei, olha só, propositalmente, minhas amigas já estão sabendo disso. Perdão, amigas, mas fez parte de uma estratégia. Então eu pensei assim, primeira coisa, eu preciso de fazer um esporte coletivo. Aí surgiu o tal do beach tennis, né? Eu falei assim, meu Deus do céu, eu nunca segurei a raquete na vida. Eu falei assim, meu Deus do céu, que mil. Bola, raquete, era uma coisa assim, nunca encontrada. Peguei aquela raquete, falei assim, meu Deus do céu, vou eu lá tentar me encaixar. Porque imagina, inserir no esporte coletivo é o objetivo de acabar você encontrando, assim, não tem como jogar beach tennis sozinha. Então, ou seja, se eu jogasse aquilo, automaticamente eu ia ter que estar sempre convivendo com alguém. Aí, montei esse plano. Aí comecei a me introduzir nos grupos, Enfim, hoje, amo ir lá jogar aquele beach tennis, amo encontrar com as minhas amigas. Eu falo assim, gente, olha só, cadê aquele momento que a gente joga, a gente dá risada, a gente só fala coisa de mulher. E, gente, virou um momento maravilhoso, a gente só precisa de começar. Então a gente chega lá e fala assim, botei minha terapia em dia. E é sobre isso. Às vezes a gente acha que a gente não precisa até a gente fazer. E a gente não entendeu o quanto isso é bom pra gente. Então a gente precisa se dar o direito de tentar, de introduzir aquilo, né? Porque às vezes até a gente achar um tempo e ir é péssimo, mas depois que a gente vai, a gente vê o quanto isso é bom. E aí eu chegava em casa, vou lá, corro, vou pro meu beach tennis, quando eu volto, e o marido pode reclamar, o filho pode falar, tô rindo, sei lá o quê. Antes eu estaria estressado, cansado, falei, meu Deus do céu, é mais o que eu tenho que fazer? Cheguei lá, joguei o beach tennis, dei risada, conversei. Quando eu chego em casa, tô ótima, tô pronta para muito mais problemas, resolver coisas, estudar criança, enfim. Eu acho que a gente não pode esquecer que somos seres sociais e que a gente precisa de conviver, a gente precisa de conversar, a gente precisa de ter um momento realmente
de encontrar, né? Então achar uma brechinha na nossa agenda, porque eu sei que é difícil às vezes, mas se esforça, porque vale a pena. Vale a pena a gente ter esses momentos, sabe? De escape, de encontrar alguém, de às vezes aquela pessoa tá vivendo a mesma fase que você e aí você entende que aquilo talvez não é tão grande como você imagina. Porque às vezes a gente bota na cabeça, ai meu Deus, meu marido tá um porre. Aí a outra fala que tá um porre, às vezes o marido dela tá mais porre que o seu. Aí você chega em casa o quê? Achando que, gente, meu marido é maravilhoso. Mudei a sensação. Ai, meus filhos estão dando muito trabalho. Aí a gente vê lá a outra que tá vivendo outras fases, outros momentos, e aí a gente entende que tudo que a gente está vivendo faz parte do mundo real. E que às vezes o nosso mundo nem tá tão difícil assim. Porque o problema é quando a gente compara o nosso mundo, né, com aquelas amigas que não são reais. E aí vai dando aquela bad na gente. Meu Deus! Gente, que casamento perfeito esse, hein? Essa menina tá sempre de mão dada com ele, tá vivendo coisas maravilhosas. Ele abre a porta do carro pra ela, o meu não abre. Ele, ó, leva ela pra viajar, tá sempre rindo, né? Mas, gente, será que é verdade? Então, quando você encontra com sua amiga, ela vai te contar. Ela vai te contar que o marido dela é igual ao seu, que tem dificuldades, que tem, enfim. E aí a gente vai todo mundo pro mundo real, onde a vida fica mais leve, mais fácil, sabe? Então, olha, cria um plano. Então, se você é igual a mim, tá difícil, cria um plano. Então vai lá. Eu me inseri no esporte coletivo e agora, ó, amo encontrar com as minhas amigas. Então, cria um plano também pra você e vai. Não espera você ficar velha pra fazer hidroginástica, não. Então, enfim, é agora. Cria um plano, se coloca num grupo e vai. Porque, ó, isso é saúde mental.